Então eu estou somando ali da célula D3 até o D15. Isso a gente chama de intervalo. O intervalo é onde começa e termina a área a qual você quer trabalhar. Vamos lá então, pessoal, vamos começar? No nosso primeiro encontro, a gente deu uma olhada rápida aqui para startar o raciocínio de vocês dentro do Excel, porque vai ser bastante importante aí para poder trabalhar as questões, né? Tem um pessoal que está lá fora no intervalo ainda? Eu achei que tem um déficitzinho aqui no meio. Não? Quinta-feira, né? Se fosse sexta, então nem vinha, né? Aí vai diminuindo. Entendi. Entendi. Vai mesmo, né? Então, olha só, pessoal, vamos recordar rapidinho aqui, fazer um suprassumo que a gente já falou e a gente vai continuar aqui o nosso trabalho, né? Na aula passada, a gente aprendeu que essa tela aqui é a tela do Excel e que a primeira coisa aqui que vem especificamente desse software é essa barra. Boa noite, Helenilda, boa noite, Tatiana e Renata, escreveram aqui para mim no bate-papo. Boa noite para vocês, tá, pessoal? Qualquer questão que vocês tiverem aí do remoto, tem mais gente que deu uma boa noite aqui para mim, ó. Ariane, quem mais? José, uma galerona aí no bate-papo. Qualquer questão é só escrever que eu tô de olho, tá bom? Só um minutinho que deu um pau aqui no OBS. Deixa eu escrever aqui pro Railson. Rapidinho. Então, pessoal, aquela primeira barra ali que é específica do Excel, como é que é o nome dela? Aquela barra ali de cima para baixo, que é a primeira que é específica do Excel. Barra de fórmulas, né? Ou funções. Então, essa barra... Eles mudam o lado aqui. Essa barra aqui, ela mostra o que pra gente, pessoal? Todo o raciocínio lógico-matemático que está sendo feito na célula que você selecionar, né? Beleza? Aqui embaixo a gente colocou alguns valores e eu falei para vocês que quando a gente coloca valor monetário, a única pontuação que a gente tem que se preocupar é que a vírgula. O restante a gente pode, né, só escrever o número se ele for inteiro, né? E você aprendeu também que depois que a gente digita, a gente pode transformar em estilo moeda, né? Através de um botãozinho ali em cima, que fica naquele grupo número, que é chamado formato de número de contabilização, que fica por padrão com o real Brasil, né? E você pode escolher ele rapidamente o dólar ou o euro, né? Ou outra moeda, caso você precise. Esse botãozinho ali que tem desenho de umas moedinhas, né? Em seguida, a gente viu essa telinha aqui, na qual a gente aprendeu rapidamente a fazer uma operação simples, né? Que a gente fez uma multiplicação lá do valor do item pela quantidade. Vocês lembram disso? E a gente aprendeu que a gente podia, de boa, puxar num negocinho que fica aqui no canto. Quando a gente para o mouse aqui, que ele se transforma nessa cruzinha pretinha, como é que é o nome disso? Alça de preenchimento, né? E aí ele deu continuidade ao cálculo pra gente. Em seguida, a gente viu que nem tudo são flores, né? E que às vezes é necessário a gente adicionar um travamento dentro do nosso cálculo. Se você fizer uma referência a uma célula que é fixa, que você não quer que ela atualize. Vocês lembram disso? Então a gente tinha colocado ali, por exemplo, D3, que é o valor do arroz, dividido pela cotação do dólar, que está em H4. Mas quando a gente puxa na alça para baixo, pulando a linha para baixo, D3 vira D4, que vira D5 e assim sucessivamente. Assim como o H4 iria virar H5, H6. Como a cotação do dólar não vai sair lá do H4, a gente teve que usar o cifrão para travar, né? Beleza? Show de bola. Bom, Railson não apareceu, só deixar um recado nele aqui. Joia. Então, em seguida, depois desse exemplo, a gente deu continuidade aqui e eu mostrei para vocês como que faz uma média aritmética de qualquer coisa. A gente usou como exemplo notas de prova, né? Que tipo, você tem 5 provas, soma as 5, divide por 5. Isso aí é para fazer média aritmética, né? Tudo bem? Você estava ontem, não, né? Não. Seja bem-vindo de volta. Então, a gente soma tudo e divide pela quantidade. Se fossem 10 provas, somava as 10, dividia por 10, né? Beleza. Feito isso, a gente deu continuidade aqui ao nosso raciocínio e eu comecei a apresentar para vocês as funções do Excel, né?
As funções, elas têm o objetivo de otimizar o trabalho que as fórmulas dão, né? Então elas facilitam a nossa vida. O que caracteriza uma função? Ela é iniciada por uma palavra que exprime uma ação para o Excel realizar. Então, por exemplo, aqui a gente fez uma soma de todos os totais ali em real da coluna D, né? Então a gente escreveu ali, igual soma, abriu parênteses, de D3 até D15. Lembrando, quando a gente quer dizer até no Excel, a gente usa o sinalzinho de 2 pontos, né? Então eu estou somando ali da célula D3 até o D15. Isso a gente chama de intervalo. O intervalo é onde começa e termina a área a qual você quer trabalhar. Tranquilo? Estou falando bem rápido, porque tudo isso a gente já falou. É só um remember, né? Depois a gente viu também que a fórmula média pode ser substituída pela função média. E aí fica muito mais fácil também, né? Porque você escreveu ali igual média, essa palavra já vai dizer para o Excel que o intervalo que você apresentar, ele tem que fazer o quê? Somar e dividir pela quantidade, dando muito menos trabalho, além de diminuir a probabilidade de erro, né? Tranquilo? Esses foram os assuntos que nós tratamos na aula passada. Bom, teve mais um exemplo aqui, que foi aqui fazer a média dos alunos usando também a função média. Joinha? Até agora alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam que eu repetisse ou falasse um pouco mais? Não? Deixa eu criar agora uma situação para vocês, uma situação problema, só para vocês entenderem mais um detalhe antes da gente dar continuidade aqui. Eu esqueci de comentar o que eu estou fazendo. Eu quero colocar mais uma coluna aqui entre as colunas que você tinha o valor, o quanto a pessoa tinha tirado na prova, né? E aí, por exemplo, eu quero mais uma coluna entre o prova 4 e o média, né? Eu cliquei lá na célula I2, aí eu vou clicar aqui, ó, nesse grupo células, esse botãozinho setinho aqui do inserir colunas na planilha. E aí ele adiciona, tá vendo? Vou colocar mais uma, vocês vão entender já já. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá, já vai ser suficiente para mostrar o meu raciocínio aqui. Deixa eu botar aqui uma outra questão aqui. Vou inventar números só para ilustrar e vocês já vão entender aqui, ó. Uma mais. Ok. Olha só, senhores. Analisa comigo aqui uma coisa importante. Até agora, quando a gente fez a função média, a gente colocava um intervalo sequencial. Tipo, eu colocava de tal célula até tal célula, não é assim? Mas olha aqui um problema. Eu tenho aqui as notas dos alunos, só que entre as notas eu tenho as faltas. Correto? Então, olha só, se eu colocar aqui, ó, igual média, abrir parênteses, né? E eu selecionar esse intervalo aqui, ó, pegando aqui da prova 1 até a prova 4, olha o que vai acontecer. No meio das notas das pessoas tem as faltas que elas tiveram. Isso vai provocar um problema, não é verdade? Porque eu vou estar fazendo média pegando as faltas, que não é um negócio que eu queria que estivesse aqui dentro. E aí o que eu vou fazer? Lembra que quando a gente quer dizer até, a gente usa o sinal de 2 pontos? Se você tem uma questão que você precisa pegar células alternadamente, ao invés de sequencialmente, você, ao invés de usar o sinal de 2 pontos, você vai usar o ponto e vírgula, ok? Então, por exemplo, eu tenho ali média, eu vou pegar só onde tem as provas, pulando aonde tem as faltas. Aonde que está ali a média da prova 2? D3. Então, observa, eu botei B3, que é a prova 1, ponto e vírgula. D3, ponto e vírgula. A próxima. F3, ponto e vírgula. E por último, H3. Tranquilo? E aí, eu não vou mais pegar aquela falta que estava no meio do caminho. Porque eu fui alternando, saltando ali as células. Então, ao invés de usar os 2 pontos, eu usei o ponto e vírgula. Ok? Beleza? Então, eu cliquei por exemplo, se eu quiser mais uma coluna aqui entre a E e a F, eu clico em qualquer célula da coluna F, aí eu vou aqui nesse grupo células, nesse botãozinho inserir, e coloco inserir colunas na planilha. Aí ele adiciona ali, ó, tá vendo?
já atualiza automaticamente, tá? Então, deu para entender por que que dessa vez, neste exemplo aqui, eu tive que usar o ponto e vírgula ao invés de 2 pontos? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora que eu usei o ponto e vírgula, eu poderia puxar na alça, ok? Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui um campo, que eu vou botar aqui, ó, total faltas, ok? Deixa eu ajeitar aqui que eu deixei um Y aqui perdido no meio também. Faltas. Ih, tá difícil, hein? Faltas. Ok. Então, senhores, o que acontece? Eu quero fazer aqui a soma das faltas das pessoas. Eu não vou poder escrever igual soma e pegar aqui, ó, de C3 até G3. Porque entre C3 e G3, eu não tenho só as faltas, eu tenho também as notas, não é? Tá claro por que não posso? E aí, ao invés de fazer isso, eu terei que fazer o quê? A primeira falta está lá em C3. E aí? Ponto e vírgula. A próxima falta? Ponto e vírgula. A próxima? A próxima? Acabou, né? São só? Beleza. Então, não posso fechar com ponto e vírgula. Ok? Fecha o parênteses. Uma dica para usar no computador, tá? Na prova que vocês vão responder, vocês terão que saber a diferença entre quando usa 2 pontos e quando usa ponto e vírgula. Aqui no meu teclado, se eu não quiser ficar digitando o ponto e vírgula, eu posso fazer o seguinte, ó. A primeira falta aqui está em C3. Cliquei, ele já coloca ali para mim, tá vendo? Eu não preciso digitar. Aí eu vou segurar a tecla Ctrl. Segurou o Ctrl. Aí eu vou lá clicando, ó. Clique, clique. Devido ao uso do Ctrl, ele já bota o ponto e vírgula, ok? Mas isso é uma coisa que vocês vão usar só se vocês estiverem no computador. Na hora de responder uma prova, dificilmente vai ser perguntado uma coisa como essa, tá? Se for alternado, você tem que indicar, tá? E aí, você poderia aqui puxar na alça de boa, né? Ok? Tranquilo? Joinha? Agora que eu vi que eu conheço aquele cara lá atrás. Tem. Se for intervalo alternado, tem. Sim, eu entendi seu raciocínio, infelizmente. Porque quando é alternado, ele meio que não tem como adivinhar o que você quer, tá? Às vezes ele dá umas inteligências assim, mas não ajuda em geral muito, não. Isso sim, isso é na hora da fórmula, na hora da função, tá? Então, 2 pontos é para intervalo sequencial, ponto e vírgula para quando você quer um intervalo alternado, ok? Isso se aplica a qualquer função. Se você quer um intervalo sequencial, você usa 2 pontos. Se você quer um intervalo alternado, aí você usa o ponto e vírgula. Tá? Isso aí se aplica a qualquer momento. Beleza? Qualquer função, qualquer fórmula. Joinha, senhores? Beleza. Então, dando continuidade aqui no nosso trabalho, vamos aproveitar para aprender algumas funçõezinhas básicas que vão ser bastante importantes para vocês, adicionando as que a gente já conheceu. A gente aprendeu até agora 2 funções, que foram quais? Soma e média, né? Ok. Agora, olha só. Vamos supor que você precisa saber de uma lista enorme de produtos com valores que mudam de centavinho de um para o outro. Qual é o que custa mais caro, tá? Então, vou botar aqui, ó, produto mais caro. Ok? Deixa eu aumentar aqui, ó, a largura da coluna. Você quer também saber qual é o valor do produto mais barato? Ok? Então, o que você vai fazer? Aqui no Excel, você tem uma função para mostrar para você qual é o maior valor de todos no intervalo e uma outra para mostrar qual é o menor valor de todos no intervalo. Lembrando que o valor dos produtos estão na coluna B, correto? Então, na coluna B, olhando aí rapidamente, qual é o produto que custa mais caro? Quanto que ele custa? Para você não precisar procurar, imagina essa lista aqui com 2.000 itens, né? Então, você vai substituir isso pela função máximo. Então, você coloca igual máximo, abriu parênteses. Qual é o intervalo que estão os valores de todos os produtos, pessoal? Começa onde e termina onde? De B3 até
de B3 até B15. Então, observa, o nome da função é máximo. Não pode escrever máxima, que não funciona. Posso colocar com ou sem o acento. Se esquecer o acento, ele aceita. Pode escrever maiúsculo, minúsculo, misturar maiúsculo, minúsculo, mas é máximo, não pode ser máxima, ok? Então, ó, colocou o intervalo, fechou o parêntese, enter. Então, ele mostrou para você que daquela lista ali, o item que custa mais caro custa quanto? R$15,99. Pela lógica, para fazer o produto mais barato de todos vai ser o quê? Mínimo. Então, igual ao mínimo, abriu o parêntese e mostrou o intervalo, que é o mesmo, né? No caso aqui, de onde a onde? De B3 até B15, ok? Fechou o parênteses, deu enter. Então, lembrando, a função chama mínimo, não pode ser mínima, ok? Pode colocar acento ou não, que ele vai aceitar. Beleza? Então, aprendemos duas novas funções, tá? Joinha? Bom, vamos aprender aqui mais algumas outras. Vamos supor que você quer saber, você não quer saber aqui qual é o maior de todos. Você quer saber, só um instantinho, só achar aqui a tecla que vai me permitir fazer isso aqui. Ah, vou fazer da forma antiga. Alt 167. Então, vamos lá, segundo maior valor. Daquela lista ali, você já sabe que o valor mais caro de todos é o R$15,99. E o segundo maior? Então, você tem uma função chamada maior que vai te permitir dar classificação, posicionamento. Ela é um pouquinho diferente da de tudo que você viu até agora. Ó. Igual maior, abriu parênteses, mostra o intervalo onde está todo mundo, que no caso aqui é de B3 até B15. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula nesta função, nesse local aqui, ele vai indicar que você vai colocar agora a posição desejada. Qual é a posição que a gente quer? Segunda, não é? Então, 2. Se eu quisesse assim, qual é o quinto maior? Eu ia botar depois do ponto e vírgula o quê? 5. Ok? Então, depois do ponto e vírgula, vem a posição desejada. Então, o segundo maior valor daquela lista custa R$11,76. Só uma informação. O Excel não mantém a formatação em moeda aqui. Eu vou ter que colocar de novo nas funções maior e a próxima que eu vou mostrar, tá? Agora eu quero saber aqui, ó, qual é o quarto menor valor? Fala, meu amigo. Oi? Ele deu um coco aqui no OBS, parece que não tá gravando, deu uma mensagem de erro. Tá tudo normal? Mas você não tem preocupação de estar gravando, não? Que ele deu um box aqui com erro. Não, tudo bem. Beleza, então. Show. Então, olha só. Você não quer o menor de todos. Se fosse o menor de todos, seria o quê? Não. Sim. Mas qual é a função específica para te dar o menor de todos? É o mínimo. Não, o mínimo. Mas agora eu quero o quarto menor. Então, o mínimo não serve. Porque eu quero dar posição. Aí eu vou usar a função menor. Ó, igual menor. Mostrou o intervalo que vai de B3 até B15. Ponto e vírgula. Qual é a posição desejada? 4. Então, ele me mostrou aqui que o quarto menor valor é o 4,80. Então, o que é a confusão natural acontecer aqui? Não pode misturar máximo com maior e mínimo com menor. Ok? Então, você tem que pensar o seguinte. É o extremo que você quer? É o maior de todos? Máximo. É o menor de todos? Mínimo. Quando você quer dar posição, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí você vai usar as funções maior e menor. Ok? É meio confuso isso. Agora, só mais um adendo. As funções... Oi. Tem. Vamos lá. Se você quiser encontrar no intervalo o maior valor de todos, por exemplo, eu tenho todos os preços ali na coluna B. Qual o maior valor de todos que está ali? Eu posso usar a função máximo. Então, eu coloquei ali, igual ao máximo de B3 até B15, que é o intervalo onde tem... Beleza, eu repito tudo, que acho que otimiza. Beleza? Então, maior de todos, máximo. Aí você quer saber aqui, qual é o mais barato de todos, ou seja, o menor de todos? Vai usar a função mínimo. E mostrou o intervalo. Se você quiser posição, tipo assim, eu não quero o maior de todos, eu quero o segundo, o terceiro, o quarto maior, o quinto, a posição que eu quiser. Aí eu não posso usar máximo. Eu vou usar a função maior, porque a função maior
depois que eu colocar o intervalo de onde estão todos os números, depois do ponto e vírgula eu coloco a posição que eu desejo. Então, por exemplo, eu quero o segundo maior. Eu coloquei lá, igual ao maior de B3 até B15, ponto e vírgula 2. Então ele vai mostrar o segundo maior valor encontrado. Os dois pontos ali estão indicando que todos os valores estão de B3 até B15. Depois que você indica o intervalo, onde está todo mundo, ponto e vírgula, a posição que você deseja, tá? Então, função maior. E para colocar abaixo, né, para tipo segundo menor, terceiro menor, função menor. Agora, só um adendo. As funções maior e menor, elas também podem atuar como máximo e mínimo. Por exemplo, eu já sei que o maior valor de todos é 15,99. Eu descobri isso com a função máximo, não é? Mas se eu colocar aqui, igual o maior de B3 a B15, e colocar aqui 1, ele vai mostrar também qual é o maior de todos, ok? Então, assim, tem essas duas funções, mas a função maior e menor também pode te dar a resposta do maior de todos ou menor de todos. Basta colocar a posição ali, o quê? 1. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi cair essa malvadeza na prova de concurso. Tipo assim, eles botam assim, qual a função você utilizaria para encontrar o maior valor de todos no intervalo? E nas opções ele não te dá a máximo, ele te dá a função maior com um ponto e vírgula 1 ali no final, ok? Então a gente precisa entender a diferença entre essas funções. Show? E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?